Fala pessoal, eu sou o Daniel Martins, eu sou o CEO da Horus BI e hoje a gente está com o Data Talks. Hoje, segundo episódio, tá eu, Rafael, Léo e um convidado especial aqui, o Lucas Marcato. Seja bem-vindo, Lucas. Fala galera, obrigado pelo convite, é uma honra estar nesse começo de projeto com vocês aqui. Que bom, que bom. É o nosso segundo projeto, nosso segundo episódio de um projeto que a gente quer estender. Eu acho que vai ser um baita bate-papo. Então, assim, o foco desse podcast é trocar ideias sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, sobre gestão e, claro, dados, né? Dados, BI, onde a gente conseguir botar o Horus nos cantinhos a gente vai colocar. Legal. Mas o bate-papo aqui é falar sobre gestão e tem muita coisa que o Lucas já fez, a gente se conheceu um pouquinho no passado, conheci através do Rafa, acho que você pode contar a tua história, Lucas, fica à vontade aqui, os microfones estão de você. Legal. Galera, história rapidinha, né? Uma história longa numa versão curta, né, Rafa? A gente vem de Apucarana, cidade pequena, a gente está em Londrina hoje, né? E tudo começou, acho que quando os nossos pais começaram a fazer negócio junto, né? Viemos crescendo e, meu pai fazia um churrasco diferente. Nossa, eu ouço desse churrasco aí. Seu Borges curtia muito, então passamos alguns finais de ano em família com o Rafa. E aí passaram-se, sei lá, uns 10 anos, 15 anos dessa questão. Abri uma empresa aqui em Londrina. A gente estava fazendo uma iniciativa na área de tecnologia. E aí, naquela hora que, achar um dev, achar alguém de confiança para poder operar, lembramos do Rafa. E aí conversamos uma parceria, né, Rafa? A Horus ajudou a gente num desafio, foi super legal, bem produtivo. Então veio daí a nossa primeira conversa. Que bom. E eu tenho uma apresentação aqui para fazer, né? Que o Lucas, a gente já apresentei logo de cara, mas o Lucas aqui é fundador da Zuki Expert, especialista em transformação de empreendedores em influenciadores da própria marca. Depois eu quero que você contar um pouquinho como é que é isso, como é que funciona isso. Já a gente trocou uma ideia faz pouco tempo sobre, mas explanar agora para o nosso público, né? Como funciona esse teu trabalho de ajudar empresários a serem os portadores da sua marca, os influenciadores, né? Cara, a minha missão é transformar empresário em blogueirinho, Dani. Ajudar essa galera a olhar para a rede social, só que com uma forma mais profissional, né? A gente vem vivendo num mundo onde a gente tem que equilibrar alguns pratos para empreender de forma eficiente. Então a gente tem que ser muito bom em gestão. Não tem como a gente negligenciar a tecnologia, não tem como negligenciar dados, e eu acho que a última coisa que a gente não pode negligenciar mais é o poder da comunicação escalável, de como a rede social ela muda as relações das empresas, das marcas com os clientes, né? Então, cada vez mais a gente vê que a gente vai falando de humanização de marca, mas não é só isso, né? Hoje a gente quer saber quem são as pessoas que estão por trás das empresas, as pessoas que estão criando soluções para resolver problemas que nós resolvemos todos os dias. A Horus está nessa iniciativa nesse exato momento. Né? Então, hoje, a Zuki ela ajuda o empresário a entender o perfil dela, o perfil desse empresário, como um canal de distribuição da empresa, onde ele pode não só vender melhor os produtos ou serviços da empresa, mas pode ser usado também para atrair talento. Né? Hoje, no caso de vocês que lida com pessoal da área de tecnologia, né, a rede social... a gente fala que tá ali para poder mostrar a cultura da empresa, mostrar quem são as pessoas legais que estão por trás, porque às vezes no dia a dia nem a galera te conhece do jeito que deveria conhecer. E aí uma outra coisa, o terceiro ponto, né, até para fechar esse lado do empresário blogueiro, eu vejo que quando o empresário está ali na rede social, ele tem uma facilidade absurda para marcar reunião com pessoas que talvez ele achava que eram quase que inalcançáveis. Né? Então, uma vez que as pessoas te conhecem mais, as pessoas te sabem mais dos teus rituais, uma série de coisas que a gente pode falar também, a facilidade de marcar essa reunião com parceiros estratégicos ela é muito maior do que simplesmente fazer uma cold call ou tentar alguns caminhos mais tradicionais e às vezes você bate ali, o cara nem te dá atenção. E aí, esses são os motivos que eu tenho dado para os empresários aparecerem aqui. E é legal. Faz sentido, não? Faz total sentido. E a gente brinca desde o início. Nós viemos da parte técnica, né? E fazer o que a gente está fazendo agora é um desafio gigante, né? E quando eu trago o Léo também aqui, o Léo também ele é mais técnico. Eu falei assim, Lucas, como é que... Aí vamos abusar, né? Também pegar uma consultoria aqui, uma palhinha. Como é que a gente consegue fazer uma comunidade tech, transformar o conhecimento do Léo em
sei lá, potencial de uma comunidade Tech Oro, sabe? Como que a gente extrairia isso do Léo, por exemplo? O Léo, nosso... Isso aí eu quero saber. Léo, qual que é o teu medo com a rede social? Fala pra mim, meu irmão. Na verdade, não é medo, também não seria preguiça, é uma falta de motivação, talvez, é não entender, é um negócio mesmo esquisito pra mim, não é a minha área. Cara, legal, assim, e até a gente nem falou disso, mas... Cara, desde o dia zero, quando eu conheci a Horus, a gente acabou virando parceiro de negócio, a galera fala absurdamente bem do Léo e você passar 10 minutos vendo o Léo resolvendo um problema. Cara, quando eu cheguei na Horus, o sistema que a gente estava desenvolvendo, a aplicação, caía sei lá quantas vezes por dia, né? Você até tirou um relatório lá para mim. E a forma que ele resolveu para mim foi um absurdo, né? E aí, por que eu falo isso? Porque quando a gente fala na parte de atração de talento, eu falo com muita galera da área de tech... você não traz hoje um desenvolvedor de software por salário mais. Porque hoje a cotação 6 por 1, se o cara fala minimamente inglês, ele vai trabalhar para fora. Né? Então, ou se ele for minimamente empreendedor, ele cria o produto para a solução que ele quer resolver no mundo e ele está ali. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, quem passa pouco tempo do lado do Léo sabe que o Léo é fora da curva demais e que ele é um líder técnico, talvez não seja um líder carismático, talvez não seja o cara que vai contar as melhores piadas no churrasco. As piadas são famosas. Mas, cara, essa galera valoriza muito um cara que é muito... Eu ia falar palavrão, é muito bom tecnicamente, né? E qual que é a dinâmica hoje? Se a gente usa a rede social não para criar a autoridade do Léo, porque o Léo já é autoridade no que ele faz, só que se a gente usa a rede social para projetar a autoridade do Léo, a chance de outros desenvolvedores de software que estão buscando não só começar na jornada, mas um cara que quer olhar para o lado e ver um cara high level do lado dele para ele entender que ele não está ali só para ganhar dinheiro, não é só para pagar as contas, mas acho que a galera valoriza muito aprender. Né? Então, se o cara está do lado do Léo e vê o Léo como uma fonte de aprendizado, a chance de fazer um recrutamento mais assertivo, vendendo a atmosfera da empresa... Ele vai vir pelo Léo também. Ele vem pelo Léo. Né? Então, a rede social ali... e aí tem um outro jargão que a gente fala muito na Azul, que é que para atrair um novo talento hoje, principalmente na área de tecnologia, para trazer um cara bom, você tem que fazer talvez o mesmo esforço ou um esforço muito maior do que trazer um novo cliente. Então, essa é uma dinâmica que eu vejo, já te dando motivo e sentido para aparecer, Léo, é por aí, cara. Que bom. Eu vou continuar aqui um pouquinho na introdução do... Aí cada gancho a gente faz. O Lucas também já foi startupeiro, né? A gente brinca aqui de startupeiro, passou por alguns programas, teve a montanha russa da startup, de tá bom, pegar o investimento e voltar para estaca zero e recomeçar. Conta um pouquinho, Lucas, dessa experiência que você teve nos programas que você participou. Eu acho que foi de um desses que nasceu a Emprego e tudo mais. Dá uma palhinha de como que foi esse processo todo. Cara, animal. O Emprego, na real, era um projeto que começou lá com meu pai lá atrás. Era uma agência de recrutamento físico para micro e pequenas empresas, na parte de RH mesmo, né? E eu sempre fui instigado a olhar o que meu pai fazia e falar, cara, eu preciso fazer 1000 vezes melhor que ele, né? Porque eu já estou começando a vida um pouco mais avançado no sentido de conhecimento, uma série de coisas. E aí, quando eu olho aquele modelo, eu falei, cara, esse negócio aqui não vai escalar, né? E aí eu comecei a pensar formas de trazer tecnologia, porque a gente estava em Apucarana, cento e poucos mil habitantes. Se eu olhava a taxa de desemprego na época era 10%, eu falei, beleza, meu mercado potencial são 10 mil pessoas. Os que vão me pagar, não vai parar de pé esse negócio, né? E aí, deixa eu olhar para o Brasil e como que eu faço isso escalar de alguma forma. No primeiro momento eu arrendei, licenciei, não sei qual era o modelo de negócio na época, subi um white label de uma plataforma que em 1 ano e pouco, numa cidade de 100 mil habitantes, teve 1 milhão de acessos. Assim. Não são únicos, né? Mas, fiquei relevante, cara. E aí, aquilo foi um insight que me fez querer resolver esse problema de uma forma diferente. Né? Aí, quando eu mudei para Londrina, tive a oportunidade de participar de um programa de inovação da PUC, Paraná, chamado Hot Milk. Lá a gente teve o nosso primeiro rodada de aceleração, foram acho que 11 semanas, e aí a gente vê que, tirar um produto de tech do papel, eu ia estar muito mais cabeludo hoje se eu não estivesse nessa jornada. Aí, cara, deu errado pra caramba, eu tava com um cara que
Aí eu não sei, né? O cara tava querendo codar em Java em 2019. E aí eu nem sei o quão ruim era isso, descobri depois. E aí desisti, falei, cara, não, peraí, deixa eu tentar de novo. E aí passei pelo Founder Institute, que é um programa de inovação relevante mundialmente. E a partir do Founder conseguimos criar soluções mais adequadas para o problema que a gente queria resolver, mas eu também estava gargalando na parte de tech, né? Uma coisa é você subir o MVP e validar, outra coisa é você deixar essa aplicação no ar resolvendo o problema da forma que tem que resolver, né? E aí foi a hora que a gente começou a ter problema na parte de infra, e aí foi quando a gente conheceu... Tava um caos, né? Tava um absurdo. Mas acho que esse é um problema bom, né? Crescer geralmente traz problemas, dificuldades. E a gente entende que muitas empresas passam por isso, né? Nós também passamos. Né? No momento da escala, para quem entra muito acesso, às vezes o sistema fica lento, trava, cai. Né? Foi legal esse começo, né, Léo? A gente conseguiu ajudar o Lucas ali a resolver o problema dele, que nem era tão grande assim também, né? Sim. O software estava bem escrito, a gente só tinha alguns parafusinhos para apertar ali. Mas, de fato, o Léo ele tem uma facilidade de olhar um código, que já estava uma ferramenta rodando aqui 2, 3 anos. Por aí. Já era um código robusto. Olhou aquilo ali e falou assim, é só esse parafusinho aqui que tem que apertar, assim. E fez isso de uma forma bem rápida, né, cara? Então, eu acho legal a gente conseguir olhar isso e tentar trazer isso do tech, né? Eu tenho dificuldade de falar no microfone, uma câmera, né? O Léo também. Então, a gente se soltar. E esse trabalho que você faz, eu acho que é muito relevante para esse mercado até. Total. Né? De startup, que geralmente a marca, ela tem que estar vinculada a alguém, né? A gente vê grandes empresas fazendo isso, né? Por que eu vou comprar um curso do Leonardo, sendo que eu nem sei quem ele é? Agora, se eu sei quem é, a capacidade que ele tem, o que ele pode trazer e agregar no meu dia a dia, aí as pessoas acabam comprando, contratando, participando desse processo. Perfeito. O que eu vejo hoje, né, cara, a gente está em situações muito complementares com a Zuc e com a Horus, por exemplo. Porque hoje toda empresa ela tem que se entender como uma empresa de tecnologia. Toda empresa é uma empresa de tecnologia. E toda empresa é uma empresa de comunicação. Uma vez que a gente está aqui, cara, se esse podcast for pro ar numa segunda-feira, 8h30 da noite, você está concorrendo com a Globo, meu irmão. Você está concorrendo com a Globo na novela das 9, com o Jornal Nacional, que geralmente é o horário mais valioso que tem dentro da mídia hoje, né? Sim. E o simples fato de a gente poder estar aqui no estúdio, super legal, gravando um conteúdo e disponibilizando isso, cara, peraí, a Horus agora também tem um core de comunicação, né? Eu falo isso por quê, cara? Porque se o empresário não entende que ele precisa fazer isso de forma certa, ele está negligenciando praticamente uma das maiores oportunidades que a gente tem no mundo hoje, que é usar a tecnologia que está cada vez mais acessível, né? E usar a comunicação que está à disposição de todo mundo, né, cara? Então, acho que são... Isso é uma das perguntas que eu até anotei aqui, que é uma pergunta o que faz escalar, o que faz tracionar. Então, é exatamente isso, a comunicação vai potencializar o ganho de uma empresa, né? Não é só vender mais, mas alguém tem que estar a cara, alguém tem que mostrar a cara. No teu ponto de vista hoje, tem muitos cases no mercado, eu vejo muito pelo da CIMED, que, cara, ele é a cara do negócio, ele é referência, enfim, dentre outros, né? O G4 é o próprio modelo, eu fiz, o Rafa fez, você também participou. Então a gente percebe algumas movimentações que as empresas estão colocando as bandeiras dos próprios empresários. Né? E acho que esse é o foco da Zuc hoje, eu posso estar enganado, mas esse é o direcionamento que você quer dar para o pequeno empresário para se posicionar como à frente da marca, né? Cara, exatamente isso. E aí tem uma outra coisa que a gente fala muito dentro da Zuc, é que o papel de toda empresa e de toda marca é moldar a cultura que ela está inserida, né? Então olha que doido, né, cara? Se a gente não faz isso... Vamos olhar para as plataformas que mais moldam a cultura que a gente... Cara, o contexto que a gente está inserido hoje. Uber. Cara, você não pede mais um táxi, né? Você fala, vou pedir um Uber. É natural o cara falar. O cara, ele fala que vai escutar música, ele já está no Spotify. Ele vai pedir uma comida, ele já pede no iFood. Então, olha como que essas marcas moldam a cultura e o comportamento das pessoas que a gente está convivendo. Só que... Quem daqui, ou quem está ouvindo esse podcast, tem o poder de fogo do Uber, o poder de fogo do iFood, o poder de fogo da Netflix, né? É muita grana envolvida em comunicação, para você impactar a galera e você conseguir
ser quase que o líder do mercado, né? E aí quando a gente olha para o empresário dominando a rede social, ele vindo gerar conteúdo e ele aparecendo como o principal embaixador da própria empresa, ele tá hackeando a forma de mudar a cultura das pessoas. Porque, beleza, uma coisa é eu me relacionar com a logo do iFood, assim, olha o tanto de tempo que... Cara, o Uber é muito doido falar, né? Porque olha a guerra que foi Uber e táxi, cara. A galera jogava pedra nos carros. E hoje o táxi está dentro do Uber. E hoje o táxi está dentro do Uber, né? E aí isso levou um tempo absurdo e levou uma grana absurda para poder alcançar esse resultado. Só que provavelmente o empresário que está assistindo a gente, ou a galera que está assistindo a gente, não tem a grana nem o tempo de maturação de um produto ou um cash burn absurdo que de repente essas startups tiveram. Então, o meio mais eficiente, mais eficaz que a gente tem visto nas redes sociais, e principalmente depois de ficar 5 anos atuando nos bastidores de creators relevantes, cara, não tem alavanca de crescimento mais desproporcional, não tem resultado mais assimétrico do empresário aparecer na rede social, falando da própria empresa, e a partir disso ele traz cliente, traz talento e traz parceiros, né? E aí só um ponto, Rafa, que para arrematar esse insight, é que o cara acha que não precisa viralizar, né? Eu preciso agora ter 1 milhão de seguidores. Eu falei, meu irmão, peraí, se a gente gastar aqui, se a gente investir aqui 1 hora nessa conversa, e a hora que você olha a métrica do YouTube, essa conversa foi repetida por 3 horas, a gente escalou, não é nem muito, tá? É pouco, mas a gente escalou nosso tempo por 3, tá? Agora imagina se a gente tiver essa mentalidade para um treinamento para o time. Você foi, treinou o teu time, o Léo chegou e resolveu um problema que é um problema talvez comum. Só que se o Léo vem e gera um conteúdo sobre esse problema que ele acabou de resolver, publica na rede social, ele olha a métrica do Instagram e vê que ali, esse conteúdo foi assistido por 3 horas, cara, aqueles teus 5 minutos de conteúdo foram escalados por 3 horas. Então, eu vejo a galera olhando para viralizar e ter uma audiência gigantesca, mas esquece que ele já está multiplicando por 10, por 15 o tempo dele, entendeu? Entendi. E eu acho muito interessante, porque quando fala em viralizar, todo mundo pensa no hitzinho, a musiquinha do TikTok, né? Mas isso que você trouxe, eu acho que é bem interessante, né? Que o viralizar não é só o público ou a quantia que você conseguiu de milhões de seguidores, mas que te conecte a um seguidor que de fato vai ser relevante para você, né? Então, conectar você com a pessoa correta e de uma forma mais orgânica, né? Não é só investir em ad, colocar lá, falar, coloquei uns créditos lá, acho que vou atingir pessoas. Porque talvez você tá totalmente fora do teu ICP, né? Tá atingindo um público que, cara, tá ali só para ver, pular o vídeo e ir embora, né? Então, gerar um conteúdo com valor te conecta em pessoas que também te agregam. Perfeito. Né? Esse lance da escala também, Dani, uma coisa que eu venho falando, já gerando valor para quem tá assistindo e escutando a gente. Cara, na Zuc a gente tem usado podcasts como ferramenta de nutrição e de conversão dos leads que já estão no nosso funil. Então, às vezes o meu lead ele demora 3 meses ou 6 meses para fechar comigo. Enquanto ele não fechou comigo, cara, toda semana a gente está mandando episódio de podcast pelas automações de WhatsApp. E olha que louco, meu. Era uma conversa que ia ser de 1 hora, a gente poderia estar tendo essa conversa tomando um café em qualquer cafeteria e socializando, e eu gerando valor para vocês gerando valor para mim. Só que uma vez que isso está documentado, que é uma das coisas que a gente fala muito, cara, acabou. A escala está ali. Aí a gente só precisa ver se essa escala vai ser de 1 para 2, de 1 para 10 ou de 1 para 1 milhão. Né? Então essa é a mentalidade de escala que a gente tem e é assim que a gente tem usado no nosso processo comercial. Muito bom. A gente coloca assim onde a gente quer chegar, né? Mas no meio do caminho você sabe quantos empresários falham diariamente em não fazer isso. Você, como está no meio, consegue elencar uns 3 ou 4 falhas que os empresários cometem nesse percurso? Fala assim, não faça assim, porque assim vai dar erro, certo? É fato, ou querer viralizar demais é uma falha. O que você enxerga como... O que os empresários mais erram nesse processo? Querem fazer sozinho? Querem fazer por conta, por exemplo? Cara, a primeira falha que eu vejo é uma falha que a galera demora para assumir que rede social não é mais uma rede social. Rede social é barriga no balcão. Rede social é onde a gente está ali para poder gerar negócio. E se eu estou ali para gerar negócio, eu tenho que tratar minha rede social com a mesma carinho e com o mesmo cuidado que eu trataria na abertura de uma filial da minha empresa. Com o mesmo carinho que eu tivesse abrindo um e-commerce. Por quê, cara?
é canal de distribuição. Se é um canal de distribuição, eu preciso de um plano de marketing. Eu preciso criar uma base para poder entender o que eu vou construir em cima. É quase que se eu tivesse aqui querendo começar um aplicativo, Léo, e eu falo, meu, coda aí. Meu irmão, mas cadê a arquitetura dessa parada, irmão? Da onde você está saindo, para onde você está indo? Você pode fazer a feature aqui agora. Mas se isso não estiver conectado com um plano maior, cara, a pior coisa que você vai fazer ser fazer bem feito essa parada que nem precisaria ter sido feita, né? Então, acho que esse é o principal erro, cara, não ter uma estratégia clara, não ter uma base. E aí, muitas vezes ficando refém até de social media júnior, que não entende de negócio. Se não entende de negócio, como é que vai ajudar a construir um canal de distribuição? Tá? Então, acho que esse é um erro. O outro erro que eu vejo é a galera considerando métricas de vaidade para falar se o trabalho está dando certo ou se está dando errado, né? Então, quando o empresário ele se posiciona, ele está olhando o quê? Eu preciso de visualização, eu preciso de seguidor, eu preciso de like. Só que, cara, não é essa métrica que o empresário busca. A gente sempre fala que o principal ativo que o empresário precisa trazer para a rede social é geração de confiança. A métrica depois de social media ela é consequência, mas, cara, ninguém vai fazer negócio com quem não confia. Então, a rede social é uma forma de gerar confiança escalável, né? Terceiro ponto, cara, podia trazer mais um tanto de coisa. Eu acho que é investir pouco, cara. Olha que doido. Investir pouco. Eu acho que é investir pouco, porque marketing, na verdade, empreendedorismo como um todo, ele é um processo de validação de hipótese, né? Então, uma vez que o empresário ele se posiciona, a comunicação dele, ou um post que ele coloca, é quase que uma hipótese que ele está dando para a plataforma, para saber se aquilo funciona ou não funciona, né? Então, qual que é a dinâmica do investir pouco? Cara, se você está no começo do trabalho, chega a ser contra-intuitivo de você fazer o seguinte: eu preciso testar o máximo de coisas o mais rápido possível. Então, eu preciso testar conteúdo X, conteúdo Y, conteúdo Z, para a partir daquilo que eu aprendi, e aí a gente pode até falar de dados depois, né? A partir do que eu estou aprendendo e experimentando, vou derivar aquilo que funciona melhor. E aí, isso fica mais evidente na hora de rodar campanhas de tráfego. Tem cara que fala, pô, vou rodar o mínimo da plataforma para poder testar alguns anúncios. Daí ele vai lá e coloca R$5 por dia. Aí ele fica esperando o resultado, meu irmão. Aí ele vai ver que deu uma semana, ele gastou R$35. E com R$35, cara, a velocidade de teste é muito pequena. E ele está precisando gerar resultado para o mês que vem. Só que com aquela velocidade de teste, cara, nunca vai chegar. 6 meses, um ano. Então, o que a gente fala é, cara, testa o mais rápido possível, já coloca uma grana, não para rasgar dinheiro, mas entendendo que você está comprando tempo no primeiro momento. Aí você precisa ter uma pessoa validada do teu lado. E aí, cara, quarto erro é a galera, acho que dedicar pouca energia para isso, Dani. Não reservar um tempo para isso, né? Cara, não colocar na pauta, não estruturar uma coisa que eu acredito que vão passar, sei lá, 10 anos. E, cara, daqui 10 anos não vai ter mais Globo. Ou a Globo não vai ter mais a relevância que tem hoje. Olha o Cazé TV, né? Para mim, não sei se vocês acompanham a Cazé TV. Cara, o Cazé TV, olha o que era 3 anos atrás, irmão. Hoje ele transmitiu a Olimpíada, a Copa do Mundo, NBA, o cara está transmitindo uma série de coisas. Ou seja, para a geração Z, que é a galera que nasceu a partir de 97, a galera não sabe quem é Galvão Bueno, irmão. É verdade. Isso assusta, hein? Agora, joga isso para daqui 10 anos. Tá conhecendo pela Netflix. Pela Netflix com o episódio do Senna, o documentário do Senna. Então, assim, se a geração Z não sabe quem é o Galvão Bueno, como que essa galera que daqui 5 anos vai estar tomando decisão e vai estar com a caneta pesada nas empresas, como que essa galera vai decidir? Exato. Se elas vão decidir a partir de social, por que a gente não está construindo social agora, né? E aí, até para arrematar isso, cara, o que fez eu fazer minha transição de carreira foi exatamente isso. Assim, eu comecei a olhar para minha carreira e falei, se isso não é importante para daqui 5 anos, a gente faz planejamento estratégico assim, né? Se isso não é importante para daqui 5 anos, não é importante agora. Só que o contrário é muito poderoso, né? Se isso daqui é importante para daqui 5 anos, isso tem que fazer sentido nos próximos 5 minutos. Né? Se eu estou falando que social media e rede social é o que está moldando a cultura
e é o novo jeito de fazer marketing, e cada vez isso vai ficar mais poderoso, por que eu não estou fazendo agora essa parada? Né? E aí é quase que se a gente tivesse o Bitcoin na nossa frente nesse exato momento. Putz, o Bitcoin, rapaz. Como é que tá o Bitcoin? Fala isso não. Não fala isso não. Dá uma coçada, mano. Mas é muito bom falar isso, Lucas, porque assim, e agora fazendo o gancho do dado, né? Então, hoje, no teu dia a dia, nas tuas rotinas, até falar um pouquinho da tua rotina, dos teus rituais, para o pessoal entender o que você faz, como você executa e como você usa os dados a seu favor. A gente estava conversando ali embaixo também sobre os hacks que você usa já com IA, e isso talvez seja o gancho para que a gente está construindo hoje. Né? A gente falou de agentes de IA, sobre IA na Dash, IA no tratamento. Como que nós da Horus também conseguimos captar alguma coisa do que está sendo feito no social media. Porque eu vejo que no social media tem um avanço muito forte para IA, tem muitas ferramentas para social. E também entender desse leque que você constrói de teste, quais são as melhores ferramentas, como é que você faz esse filtro também. Cara, massa. E é muito doido também que eu vejo que IA é uma bolha. É ou não é, Léo? Porque, cara, duvido assim que vocês já não chegaram, não sei o contexto de vocês, né? Mas chegar num churrasco e falar de chat GPT, o cara não sabe o que é o chat GPT, mas esses dias eu fiquei assustado. E Cara, como você não conhece, né? Fiquei assustado. Até minha mãe conhece. E aí, outro contexto que eu vejo é que a galera tá usando a IA para fazer pergunta besta quase que numa linha recreativa, né? Vou melhorar textinho, né? Escreve meu e-mail aí, ajuda. Escrever um e-mail melhor. Os caras não sabem a ferramenta. Não que tem na sabe mão, explorar né? o potencial. Né? Isso que você falou da bolha é muito interessante porque houve uma bolha real no final da década de 90 que é a dot-com bubble, né? Que é a bolha.com. E isso tirou bilhões dos mercados de ação. E tinha algumas empresas que estavam naquela bolha também. A Amazon, Google. Na verdade, o Google nem tanto, né? Mas a Amazon é um exemplo perfeito. Hoje é uma das empresas mais ricas do mundo. Né? Pelo dono. Porém, ela foi uma das que sobreviveu à bolha. Então, houve a bolha, assim como eu também acredito que tem uma bolha aí da IA, inclusive como a gente viu a questão do DeepSeek e tudo. Porém, essa bolha vai acabar. E alguns vão sobreviver e vão prosperar após essa bolha. Então tem que entender muito esse caminho e se segurar. Legal. E aí eu trago o contexto da bolha de, cara, às vezes a gente está numa roda de conversa onde pra gente é muito IA, mas tem uma galera que não tá nem arranhando essa superfície ainda. Né? E aí, cara, do nosso lado, como a gente tem tratado métrica, né? Marketing é pura métrica, né? Tem hora que a gente abre algumas sessões lá dentro da empresa, a gente chama de matemarketing, né? Que, cara, peraí, deixa eu olhar as hipóteses, né? Entender como que a gente construiu as hipóteses e a gente só vai saber se essas hipóteses se validaram com um dado, né? E aí o caminho mais, talvez até clichê dentro do marketing, cara, é entender métrica de custo de lead, de CAC, de analisar funil, e a gente começar a entender, coloquei um anúncio no ar, me apaixonei pelo anúncio porque talvez foi o anúncio que eu mais gostei. E, cara, não teve aderência nenhuma, não teve engajamento, nada. Não. E aí, de repente, você faz um conteúdo mais tosco, e aí você coloca no ar e aquilo te traz seguidor, te traz engajamento, te traz uma série de coisas. No final do dia, qual conteúdo é melhor? Qual é o melhor, né? O simples bem feito ou o elaborado que não trouxe resultado? Né? Então lá a gente não usa um BI, a gente até dá para fazer algumas integrações por plataformas e tal, mas, cara, a gente coloca tudo no Excel, olha no Excel ali, até por ser um volume não tão grande de dados. É um dado mais estático também, né, Lucas? Porque você está olhando sempre um período, né, cara? Não adianta você olhar o dia de hoje e falar, nossa, hoje eu explodi. Mas e num período de 30 dias, como foi, né? Acho que tem muito isso também. E acho que o principal dado que a gente olha lá, a principal informação, na verdade, né, que é o conjunto de dados, é o ROI, né? ROAS, no final das contas. Né? Pô, beleza, coloquei X, quantos X voltaram? Então, se não voltou o X que eu esperava, o que aconteceu no meio do caminho, né? Então, aí a gente vai olhando e vai debriefando tudo, fazendo engenharia reversa com base em dados para poder construir algo que seja previsível, né? Acho que é o que todo mundo quer, né? Como que eu tenho algo que eu sei o quanto eu coloco, quanto sai no final do dia, porque aquelas variáveis no meio do caminho estão...
E aí eu tenho a vantagem de ter 2 sócios engenheiros, né? Então, tudo que eu não sou analítico, meu irmão, eu entro nas reuniões, tem hora que entra numa vibe, Léo, que puta. Eu falei, cara, beleza, deixa eu tomar meu café aqui, deixa que os engenheiros do marketing se resolvam. Então, a gente tem o viés de trabalhar com o máximo de dados possível, né? Lucas, conta um pouquinho pra gente como é que porque assim, eu conheci a sua imersão, né, o trabalho que vocês fazem de imersão lá através de um parceiro também, cliente da Horus, o César, e ele perguntou, o que você acha? Eu falei assim, cara, o Lucas, ponta firme, vai. E aí hoje ele é um embaixador aí de vocês também, em algumas coisas que tem na rotina ali, que principalmente a primeira coisa do dia, como é que é? Os inegociáveis. Primeiro. E aí eu brinco com o João lá também, os nossos inegociáveis é academia de manhã, pontuar no Gympass, fazer a quantidade mínima de passos por dia. Então é os nossos inegociáveis. E isso, bem provável, saiu nessa imersão também. Conta um pouquinho de como é que é essa imersão, o que o empresário tem dentro dessa imersão que vocês oferecem. Cara, massa, quando a gente olha pro empresário e entende ele como um canal, a gente precisa estruturar essa jornada dele na rede social para ele tratar essa rede como um canal de distribuição baseado em 3 pilares, né? Que é branding, como que eu trago diferenciação para a conversa, porque hoje eu preciso, cara, trazer crença, eu preciso trazer inimigos, eu preciso criar esses rituais. Na verdade, você falou do César, o ritual é meu, ele que tá me copiando. Não, o ritual é teu, exatamente. Então, assim, eu vi o César uma vez na vida, e a gente se fala ao vivo, e a gente falou mais várias vezes, né, pela rede social, mas isso é muito louco, né, cara? Eu tô em Londrina, ele tá em Floripa, a gente se viu uma vez, a gente se acompanha na rede social ao ponto do ritual que eu crio aqui molda a cultura, lembra que eu falei da cultura? Molda a cultura do cara que tá em Floripa, tem gente em Manaus, tem gente em Natal postando inegociáveis primeiro, porque eu tô conseguindo, entre aspas, moldar a cultura da galera através do meu perfil. Então, por isso que o branding é a parte mais importante da conversa, porque, meu irmão, se não tiver branding e for conteúdo por conteúdo, tá todo mundo ferrado. Porque eu não preciso do Rafa ou do Léo me falar sobre o que eles sabem. O ChatGPT sabe mais do que todo mundo aqui. E agora com essa linha mais conversacional do chat, acabou, irmão. Então, ou você imprime tuas crenças e molda a cultura com base nos teus códigos de cultura, ou se o cara vem para a rede social com uma conversa puramente Telecurso 2000, e aí geração Z não vai saber não o Telecurso 2000. Não vai saber. Esse é só nosso. Correspondência. Estamos ficando velho, meu, para falar isso. Os caras não sabem nem o que é correspondência. Mas se entrar agora, irmão, numa conversa puramente conteudista, a gente perde pro ChatGPT de porrada. Né? Então, por isso que a gente precisa de branding para poder posicionar esse empresário. Segunda coisa, não é só branding, não é só postar coisinha que, vou achar um cara legal, vou achar o Léo um cara legal. Eu preciso conectar esse branding com KPIs mesmo da empresa. Então a gente vai e pensa estratégia de marketing. Quais são os indicadores que a gente quer atuar de forma relevante, quais são as hipóteses que nós vamos construir para quase que, cara, entendendo que marketing é ajudar o cliente a aumentar o nível de consciência dele para deixar ele pronto na hora que ele vai comprar a nossa solução. Então a gente mapeia esses funis de marketing nessa segunda etapa e depois a gente vai para growth, que é recentemente na Zuc nós estamos chamando isso de sistema. Até tá falando com a Tainara, que, cara, a gente entende produção de conteúdo como um processo, assim como tudo dentro da empresa. Sai de um lugar, vai para outro e tem uma série de coisas que acontecem no meio do caminho. Então, para isso, a gente pensa o conteúdo orgânico dentro de um sistema, já que é o empresário que vai produzir conteúdo. Cara, é indiscutível. A hora mais cara que existe dentro da empresa é a hora do CEO ou a hora do C-Level. Então, como é que a gente otimiza o tempo desse cara para ele gerar o máximo de output possível com o mínimo de input possível? E aí hoje vem a IA, né? A gente treinou uma série de assistentes que estão no modo de copiloto nosso, né? Então hoje com um texto, sei lá, de 100 palavras, que é coisa que você escreve rapidinho, ou um áudio dentro do GPT que nós criamos, e agora colocamos dentro de uma plataforma, virou um micro SaaS agora. Você manda um insight, ela vai lá e constrói o conteúdo. Constrói o conteúdo, e se ela dentro da estrutura que a gente desenvolveu, se ela não satisfaz todos os critérios, ela vai te perguntar e vai te questionar. Isso então, peraí,
que mais que você aprendeu dessa situação? Opa, aprendi tal coisa. O que mais você aprendeu dessa coisa? Ó, para esse conteúdo ficar melhor, eu ainda preciso dessa informação aqui. Cara, que massa, hein? enquanto ela não satisfaz isso, ela não te entrega o conteúdo. E ela vai gerar um conteúdo que a gente chama de texto pilar, de 1 hora de quase 1000 palavras. E aí vem os outros GPTs que nós criamos. Pô, você tem 1000 palavras, irmão. Para transformar isso numa newsletter, você coloca dentro do nosso outro GPT que está treinado. Se você quiser transformar isso num roteiro de Reels, que é uma estrutura de 150 palavras, tem outro GPT. Então a gente criou e sistematizou tudo isso para que o empresário... Otimize o tempo. Ele pode fazer tudo sozinho, Dani. Mas se ele gera esse conteúdo e ele pega essas 1000 palavras e joga para o time de marketing dele, cara, a derivação está tudo na mão do time de marketing. Eu vejo isso muito pelo meu lado também, né? Eu tenho um comprometimento com a ATL de fazer alguns conteúdos, eu não consigo cumprir nem todas as agendas, até os básicos, que fazer conteúdo para o LinkedIn. Então, assim, a gente não tem essa rotina, é o que você falou, precisa dedicar energia e tempo. Tem que travar para isso. A gente fala muito dos C-Levels aqui, todo mundo, não só como CEO, mas todo mundo tem que ter um papel também de criar conteúdo. Por isso que eu brinquei ali com o Léo, e que eu acho que eu já vim falando com o Léo já há um tempo, já não é de hoje, que ele precisa ter uma área para criar conteúdo tech, né? Ele faz muito bem live code, a gente sabe que a galera adora isso, eles ficam apaixonados. É como se fosse uma stream, né? Que era do... Twitch. É o Twitch, só que em live code. Cara, isso eu acho e eu tenho quase certeza que estaria um engajamento muito grande. Fazer uma SMR, então. Então, nesse ponto, cara, eu vejo que eu falho muito, né, na questão, por isso que a gente até se forçando a fazer algumas coisas que gera esse conteúdo. Hoje a gente tá com a agenda travada para isso, todo mundo fica meio assim, como é que vai ser? Eu falei, não, é freestyle total, vamos conversar e vamos ver o que dá. E eu acho que tá saindo legal, tá ficando bom, entendeu? É um primeiro passo pra gente começar a criar os hábitos, né? Total. Cara, mas assim, quando eu vejo que vocês estão nesse movimento, para mim eu fico mega feliz porque vocês estão encarando a Horus como uma empresa de comunicação e vocês estão entendendo as redes sociais como algo que vai influenciar a tomada de decisão do cliente lá na ponta, né? E se o papel dos C-Levels é um papel estratégico, não tem nada mais estratégico do que fazer isso. Sim. Porque, de novo, você está tirando fricção do processo de venda. Talvez você nem esteja trazendo algum lead daqui. Talvez aqui não te gere um trabalho de SEO, o cara vai ver no YouTube ou no Spotify e vai falar, pô, beleza, vou contratar a Horus porque eu achei esse conteúdo lá. Não, o simples fato de vocês estarem aqui gerando conteúdo que diminua a fricção no processo de venda, excelente. Vocês já estão cumprindo com o papel de ser um C-Level da empresa. Está sendo estratégico e está sendo escalável. Porque se você tem um vendedor, um exército de 100 vendedores, é o mesmo conteúdo, irmão. É o mesmo conteúdo. Né? Isso vai te ajudar a trazer os talentos, vai te ajudar a trazer parceiros. Então, eu vejo que quando o empresário olha para isso, entende que isso é a coisa mais estratégica que ele pode fazer para a empresa, ele arruma jeito de fazer. E acho que o meu molho secreto, Dani, é falar de conteúdo documental. Né? A gente estava falando do Plaud, né? Cara, esse aqui virou cada vez mais o meu assistente na minha produção de conteúdo, porque, eu não sei, eu não sou detectado de TDAH, porque tá na moda falar que tem TDAH. Mas, cara, ficar 1 hora na frente do computador fazendo uma parada que eu não quero, putz, você procrastina um tanto de coisa, você sempre vai dar prioridade para atender uma coisa que tá mais urgente. E com o Plaud eu tô conseguindo, sei lá, enquanto eu tô dirigindo e eu tô indo talvez aqui para Apucarana, que é uma, sei lá, 50 minutos de estrada, eu apertei o REC aqui, às vezes não respondo WhatsApp, bem de boa na estrada para não fazer cagada, né? Mas, tinha uma reunião que eu não tinha conseguido montar a pauta, apertei o REC do Plaud e fui para a estrada dirigindo, gravei 18 minutos do meu download mental em voz alta. Ele já tem ali já tomou o suco do chat GPT, né? Sim. Já organizou tudo. Cara, cheguei na reunião, tava tudo zero bala. Isso funciona não só na parte de quase que ser um assistente seu, alguém que está ali anotando as coisas, mas documentando as reuniões, cara. Sobe isso aqui no chat GPT com um promptzinho que a gente usa, gerou talvez 1 semana de conteúdo. Entendeu? IA, hoje a gente não vai viver sem IA, ponto. Então tem sempre aquele questionamento assim, o que você acha da IA tirar muitos empregos, né?
É óbvio que vai tirar. Assim como outras revoluções aconteceu. O Léo comentou isso no podcast passado. Então, assim, é óbvio que vai tirar principalmente profissões que são rotineiras. Execuções manuais e que isso a IA vai fazer com maestria. Só que, ao mesmo tempo, vão ser criadas outras milhares de profissões para construir modelos, para ser criadores de prompts, etc. Hoje, como você já está vivenciando a IA, você comentou ali embaixo que tem um foco agora, vai ser mais vai se aprofundar mais na IA, que você tem um trabalho a fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo projeto que você está pensando, estruturando. Cara, a gente... Que lance da IA, né? Chega a ser clichê falar, mas você não vai perder para IA. Você vai perder para outro profissional que está usando IA. Sim. Né? Então, você olha para dentro do marketing, editor de vídeo que não está usando inteligência artificial, está numa linha romântica da conversa ainda, esse cara está ferrado. Né? Um copywriter, por exemplo, que não está usando a IA para ajudar a escrever um melhor conteúdo, ou não está usando a IA para poder pegar um pack de informações e dá para a IA estudar, e a IA te entrega já meio que numa estrutura mental mais fácil para você aproveitar aquelas informações, o cara está ferrado. Né? Então, até o nome do meu podcast lá é o Fluência Digital, porque hoje eu acredito que o empresário ele tem que dominar social media, ele tem que dominar a creator economy, e é digital, ele tem que ser fluente nisso, ele tem que dominar a inteligência artificial, ele tem que dominar trabalho remoto. Né? Então, são os 3 pilares dessa fluência digital que a gente acredita. E aí, o que eu estava falando até a gente subir no elevador é sobre, cara, o universo de possibilidades que um avatar, né, o nosso clone digital gera dentro dos nossos negócios. Né? Então, a escala que isso dá, a possibilidade de teste que isso dá. Então, dentro da Azul, que a gente está testando algumas coisas já com SDR, feito por inteligência artificial. Esse fluxo e essa sistematização processual da produção de conteúdo apoiada por IA num nível de produtividade absurdo. Né? E agora, as coisas que a gente está desenvolvendo é trazer cada vez mais o avatar ou o clone do empresário na rede social para que ele... Não que ele perca tempo, porque eu não acho que é perder tempo, mas que ele se torne mais eficiente e que ele consiga... Fica multiplicável, né? Replicável totalmente. Né? Então, imagina 2 Leozinho aqui pra gente, rapaz. Sabe o que acontece? É muito perfeito. Uma parada que a gente brinca, se o cara for ruim de oratória, o avatar é melhor O avatar que ele. resolve. Então tá resolvido o problema, entendeu? Então, aquela pergunta lá do início, então com o avatar a gente resolve. Menos live coding, né? Tem o conteúdo, né? Tem o conteúdo. Tem. Mas tem uns ali, umas IA que já tá traduzindo já todo o love code também, né? Não, e traduzindo literalmente, né, cara? O seu conteúdo que antes ele ficava só aqui, hoje você consegue internacionalizar o conteúdo, sim, cara, facilmente. Total. Agora eu estou gravando em português, mas eu quero soltar em 12 idiomas. E a IA tá fazendo isso aí com os avatares, né? Cara, é muito bem feito. E o que gera, cara, também, porque tem um nível inspiracional dessa conversa e tem o terrorismo que gera, né? Porque se... Cara, o Zoom junto com... Não sei se vocês já viram isso. Já vi o Zoom com o HeyGen. O HeyGen é a plataforma que eu usei para testar o avatar. O Zoom com o HeyGen já está fazendo reunião. Né? E aí, vamos lá. Se você já tem um avatar teu, Rafa, que fala em 12 idiomas, você pode competir globalmente. E o teu maior concorrente global pode competir com você no Brasil. E aí, como é que fica? Sim. Né? Então, essa é uma dinâmica que a gente vem trazendo. Vai ganhar o cara que dominar essa parada primeiro. Né? Então, por exemplo, a Horus BI, que tem uma plataforma que pode ir mundialmente. A única barreira tua é qual que é? Barreira para ir mundialmente? Hoje, só língua. Aí, temos um avatar que fala 12 línguas agora. O que acontece? Porque escalável o produto... É porque mesma coisa do conceito do Power. O Power se adapta aqui. E o Power BI é internacional. Eu acho que não tem, né, uma barreira. A gente focou em estar aqui porque estamos aqui. Mas se a gente quiser abrir essa barreira, poxa, tá tudo pronto para colocar em quantos idiomas quiser. Né, e treinar time comercial, fazer tudo isso. Sim, aí são as complicações de abrir para outros cenários, né? Mas você aí concorda que ter time comercial pode ser um
Pode ser um avatar. É um avatar, cara. Um avatar pode que, ser não. que, É um Porque liga, tá fazendo faz- isso em tempo real, né? E se eu estiver conversando com alguém num idioma que eu não domino, mas a IA estiver fazendo essa tradução, né? Me entregando isso num idioma que eu entenda e eu entregando no idioma que a pessoa entenda. hoje em dia, você falou da reunião ali do Cloud, mas a gente não entra em nenhuma call sem IA hoje. Não. É Não, quase impossível a gente entrar Tem numa hora que call você sem entra na IA. reunião, já tem as duas lá esperando os dois. é. Se os dois não entraram, Acho que você resolve. quando eu entrei contigo já tava as duas lá. Daí eu falei, ó, já tem 2 Daniel aqui já. Eu falei, não, tá tranquilo. Eu tô estudando qual que é a melhor que me entrega o melhor resultado. Mas a gente já não vive mais sem, ponto. Isso é crucial. Vai ser quase viver sem internet, né, Dani? Vai ser quase viver sem. Eu não me vejo também. É. Mas eu queria levantar aqui contigo, Lucas, um case de sucesso ali, ou alguns cases que você pode falar aqui dos teus clientes da Azul, que hoje, quais são esses resultados que você tem e também qual que é o tempo desse resultado. Fez um trabalho aqui, eu acompanho o César, eu vejo algumas coisas que a gente conversa e você fala, olha, ele está aplicando a metodologia que a gente desenhou, qual que é o resultado desde esse primeiro contato que você tem com o empresário até não sei se você tem um desfecho, né? Ou ele dá sequência por si só. Cara, hoje a gente está com quase 100 empresários no nosso formato de trabalho, né? E como são operações e contextos muito distintos, quase que... Óbvio, a gente pode clusterizar isso, a gente pode juntar isso num pacote de resultado, mas nosso principal, acho que o ganho imediato em uma semana, em 30 dias de posicionamento do empresário é gerar confiança em escala, gerar relevância em escala, é conseguir tirar o cara que ele é muito... o cara que é muito incrível no offline e ele conseguir projetar isso para o digital, independente se ele ganha um like ou não. A gente sabe que se o perfil dele está pensado estrategicamente na jornada de compra do cliente, o cliente que entrar no perfil dele vai sair dali com mais confiança para passar o cartão com ele. Tá? Então, por exemplo, com o César, cara, ele tem ali um contexto onde o ciclo de venda é longo. Né? Não é algo que a gente pensou para que gerasse last click ou que... Não, ali era para trazer a ideia das sellers como de ter o embaixador das sellers ali mesmo, o cara que está ali mostrando o corre dele, é o cara que está ali gerando conteúdo que o time pode usar para mandar quase que aquele correio elegante, pegar aquele aviãozinho, mandar um dia. Correio elegante também, a galera vai ter que pesquisar no GPT aqui que é isso. Mas aí, cara, é o conteúdo que está ali para ajudar a tirar a fricção do processo de venda. Então o César, ele mudou a cor do óculos. Mudou. Então a gente veio... Tá na mesma cor do óculosinho da logo. Mudou a pulseira do relógio. Então ali a gente usou uma metodologia chamada Primal Branding, que é estruturada em 7 pilares, e alguns dos pilares são os ícones, os rituais que ele tem que trazer para a conversa. Então o César é um cara que ele está indo super bem, né? Ele tem um time de marketing que ajustou algumas estratégias que a gente desenhou com ele, mas tá consistente, está indo num trabalho bem legal. A gente tem, cara, o JP e o Pedro são 2 casos que eu gosto de contar, que são daqui de Londrina. Eles têm uma rede de bares e restaurantes, uma holding, na verdade, de marcas. Tem algumas marcas de bares e restaurantes abaixo dessa holding. E o principal ponto ali era, cara, também, como é que eu tiro fricção do processo de venda de um cara que vai investir 500, 600 mil reais para montar um bar da franquia deles, né? Então, ali o trabalho tem sido feito no perfil do JP para a gente comparar o que eles... qual o resultado eles estão alcançando na captura de leads e na conversão de cliente para mapear CAC mesmo, do que vem do perfil corporativo e o que está sendo construído de custo de lead, né, o CPL, e de CAC dos leads que vieram do perfil do JP. Né? Já tiveram um caso de trazer um colaborador super estratégico para a empresa, um coordenador de operação, que eles iam gastar, sei lá, se tivesse que abrir processo seletivo com um headhunter, iam gastar uma grana. A pessoa chegou pelo perfil porque viu que eles estavam contratando, e a hora que chegou no processo de recrutamento, falou, cara, já conheço a empresa, já conheci mais sobre vocês, é por isso que eu tive mais vontade de participar do processo seletivo. E, cara, tem uma série de... Teve um caso agora do Léo Maeda, de São Paulo. A empresa ele chama Maeda Reciclagens, e ele fechou um contrato, não vou falar o valor do contrato,
mas de quase R$500 mil por conta de um story que ele fez. Caramba. Então, é aquele negócio. O cara não curtiu o story, mas estava lá no perfil dele, já era um cara que já estava dentro do contexto dele, mas que não sabia o que o Léo fazia, não sabia qual que era o perfil de cliente que a empresa dele fazia, e quando viu o story do Léo, falou, meu, tô precisando desse negócio aqui, cara. Ligou, fechou quase R$500 mil de contrato por conta de um story. Então, teve um outro caso, meu, de um cara que tem uma rede de joalheria na academia, encontra a pessoa todo dia na academia, a pessoa não sabia o que ele fazia, aí ele começa a postar um negócio de ouro, a pessoa, tenho vontade de pegar umas joias da família e tal. E o cara, ele vendeu quase R$100 mil em joia. Em joia. Por conta disso. Então, a gente fala que o trabalho do empresário na rede social é diferente de um influencer que está ali buscando alcance, está ali buscando fazer publi para uma marca, mandar um media kit bonitão. Cara, o empresário não. Ele sabe que se, dependendo do valor agregado do teu negócio, um story pode valer milhões, entendeu? Exato. E é legal que você falou um negócio que eu conectei, que a gente, agora, recente, a gente contratou uma pessoa porque conhecia a gente. Culturalmente sabia quem era Horus, e a gente não fez muita... claro, fez a entrevista, seguiu todo o processo, mas ela chegou pela nós porque assim, já conheço a Horus, trabalhei com a Horus em tal cliente, sei como é que vocês funcionam e eu quero trabalhar aí. Então, agora faz mais sentido essas conexões de validar, criar a marca Léo não, mas botar a relevância do Léo, a relevância dos sócios aqui, para dizer, eu quero trabalhar nessa empresa, que tem os mesmos valores, os mesmos princípios e tudo mais. Cara, no final do dia, o papel show da marca é deixar essa relação cada vez mais emocional e irracional. Na hora que o cara olha e fala assim, pô, eu posso trabalhar na Horus, eu vou ganhar R$25 mil por mês. Mas espera aí, eu poderia trabalhar em outra empresa ganhando 25 pau por mês. Eu poderia trabalhar em outra empresa olhando atributos e entregáveis funcionais, assim. O que a Horus me entrega, outra empresa pode me entregar. Mas espera aí, o Léo faz as live code, curto o Léo por conta disso. Então, quando acho que eu posso crescer com ele, né, cara? Mas quando a gente começa a trazer esses componentes emocionais e irracionais para a conversa, cara, é game over no processo de construção de marcas, tá com a marca cada vez mais estruturada, né? Então essa é quase que o nosso grande desafio com os empresários. Coisa boa. Vou caminhando para o finalzinho aqui, queria deixar também que se pudesse falar também um dos objetivos da Zuc esse ano, ou os seus objetivos como empresário. Eu sei que tem mais negócios que você tem, investimentos ali que você também está querendo tracionar. Se quiser, fica à vontade também falar quais são as metas e os objetivos para o futuro. Cara, a meta da Zuc hoje é trazer, ser a comunidade mais relevante para empresários que entenderam que estar na rede social é um inegociável também, né? Se ele vem para a rede social, ele vira a alavanca de crescimento da empresa. A gente vem até brincando agora. Cara, não é conversa para aquele cara que está com frescurinha, que vai falar que não vai gravar vídeo, porque a gente fala que o empresário faz aquilo que precisa ser feito. Né? E hoje essa é uma das habilidades, cara, mais valiosas, porém mais subvalorizadas que o empresário tem quando o cara olha e fala, pô, tenho 3 MBAs, estou com 20 anos de história e tenho que parar aqui para ficar gravando um videozinho de rede social? Cara, vai isso. Ter que fazer. Porque o mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Então, a dinâmica da Zuc hoje é virar a maior comunidade mais relevante de empresários que são fluentes no digital do Brasil. Então, é o cara que domina social, o cara que domina IA e o cara que domina não só o trabalho remoto, mas a cultura digital do trabalho. Então, a gente tem uma missão árdua aí pela frente. E para quem não conhece, quem nunca viu a Zuc, como é que te encontra nas redes sociais, Lucas? Cara, tem um adesivinho meu aqui que vocês vão dar risada. Vamos ver se a câmera não vai pegar. Eu só não tô no OnlyFans. No resto tá em qualquer canto. O resto é tudo Lucas Marcato _. Então, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn também. E a Zuc, zuc.experts lá no Instagram, tem portfólio do nosso trabalho. Mas já que a gente está falando do empresário virar a cara da empresa, vem para o meu perfil, que lá eu mostro os bastidores. Uma dinâmica, que eu estou fazendo esse ano, que está sendo incrível, que é fazer vlog. Vlog. Você falou, vou fazer um vlog aí, manda bala. A ideia de fazer o vlog é trazer a nossa audiência para dentro dos bastidores, porque o conteúdo por conteúdo é commodity, né? A gente já falou
disso. E tem uma outra coisa que eu tenho sentido, que até tendência para 2025, quem chegou até o final aqui vai conseguir levar esse aprendizado também, esse insight, é que ficar gerando conteúdo de cara para a câmera está cada vez mais saturado, está cada vez mais banalizado. A audiência quer saber o que você está fazendo de fato, cara. O que você está entregando de valor, como é que é o teu dia. Então não tem nada mais poderoso do que mostrar ao invés de falar. Então o conteúdo de vlog está cada vez mais em evidência e eu estou testando, estou me praticando com isso para trazer a galera para dentro do meu... A hora que você rotina. Testar, você falou, ó, tá funcionando, testa aí na Horus também. A gente dá as dicas pra gente. Tá funcionando, testa aí na Horus. Então logo aparece ali, ó, o nosso vlog de bastidores. Acho que a Tainara ali, nossa principal do marketing, vai ser responsável por orquestrar tudo isso. Não, o Rafa falou no outro podcast a orquestração dos dados e tudo mais. Eu queria agradecer também aqui, o Lucas, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite pra gente nesse piloto de podcast, o nosso Data Talks. Então, assim, muito obrigado mesmo, de coração. Foi um excelente bate-papo. Adoraria seguir mais, mas a gente tem um horáriozinho aqui para bater. Né? Rafa, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Léo, obrigado, meu irmão. Luquinha, obrigado. Meu irmão. Pessoal, então, quem não conhece a Horus BI, horus.bi no Instagram. Nas redes sociais, Horus BI também. Então, vai ter no YouTube, Spotify. Então, a gente se encontra lá. Novos episódios acontecerão. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. E até a próxima. Valeu, galera.